Este programa é livre para todos os públicos. Depois dessa 7ª aula, nós temos 3 para encerrar as aulas de morfologia. A professora Perla já iniciou semântica, fechamos a fonética e fonologia e depois só temos a sintaxe para chegarmos em toda a gramática da língua portuguesa, tá bom? E hoje no projeto Em Cada Caso Uma Escola nós iremos até você, nós vamos trabalhar, pessoal, a preposição, tá? A preposição. Essa classe de palavra muito simples, porém muito importante, tá? Na verdade, pessoal, eu posso dizer assim piamente que ao lado do verbo e do pronome, bem como do substantivo, essa classezinha aqui é uma das mais importantes da língua portuguesa. Por quê? Porque ela aparece em contextos frasais, oracionais, textuais, ela aparece nos conteúdos sintáticos. Parceiro, não tem por que tu correr. Tu não sabe o que é um adjunto adnominal, complemento nominal, tu não sabes o que é um agente da passiva, tá certo? Um objeto indireto e até a diferenciação para o objeto direto, por exemplo, se tu não souber isso aqui. Por exemplo, os objetos indiretos eles carecem da presença de preposição. O agente da passiva carece da presença de preposição. O complemento nominal, ele carece da presença da preposição. E como é que eu vou saber o que é um complemento nominal se eu não sei o que é uma preposição? E é por isso, né, que eu venho falando para vocês desde o primeiro dia. A primeira aula, eu nunca esqueço, a minha primeira aulinha aqui, eu ensinei para vocês como estudar toda a gramaticazinha, né, de forma bem sistemática, para a gente chegar nesse estudo aqui e não sair botando a carroça na frente dos bois, tá? Fonética, morfologia, a sintaxe, ou a semântica, nos casos aqui tanto faz, né? Mas alguns conteúdos eles precedem outros, tá bom? Então, pessoal, nosso conteúdo de hoje é o estudo da preposição. Essas aulinhas aqui, bem como todas as outras, preste atenção na tua vida, meu brother. Está lá no YouTube, no canal da CEMED de Rosário, tá bom? As aulas do sexto ano de português, de história, de matemática, aí com o professor Natanael, né? As aulas do infantil, as aulas do fundamental menor de 1º ao 5º, as aulas anteriores de educação física que nós tivemos também, tá bom? Então pode ir lá no YouTube e lá você planeja a sua forma de estudar, tá bom? Você planeja. Então vamos trabalhar a preposição. Primeiro conceito, de forma bem específica, tá? Pra gente trabalhar o conceito e depois trabalhar a aplicação dela, tá? Preposição, pessoal, é uma classe de palavra que liga, elas ligam palavras e orações, tá? Ligam palavras e orações. Isoladamente, isso aqui é importante, tá? Isoladamente, elas não possuem função sintática. Por que eu estou dizendo isso? Lá na minha primeira aula de morfologia, eu apresentei para vocês a morfologia como uma subdivisão de três áreas. Grupo nominal, que já foi dado, 4 com a professora Perla e o pronome comigo. O grupo verbal, é o verbo e o advérbio. E o grupo relacional. O que é o grupo relacional, professor? É a preposição e uma classe de palavras chamada conjunção. Elas duas se parecem muito na sua função, tá? Mas na sua aplicação e na sua semântica, né, a questão do significado, elas se diferenciam por isso aqui, ó, tá? A preposição liga a palavra e orações? Sim. E a conjunção liga orações. Só que a conjunção isoladamente ela tem função sintática e tem valor semântico. A preposição não. A preposição ela só vai ter sentido efetivo se ela estiver ligada, né? Na verdade, ligada não, ligando palavras ou orações, tá bom? Palavras ou orações. Elas possuem na frase um valor semântico, mas presta atenção, elas possuem esse valor na frase. Isoladamente não dá de saber, isoladamente. Diferentemente das conjunções que a gente consegue identificar o significado, elas de forma isolada, tá? A função da preposição, pessoal, é subordinar um termo ao outro. Fazer uma relação de dependência semântica, uma ligação entre palavras e orações, tá? Só que, né, como vocês já viram aqui, só possui valor semântico efetivo se estiverem nesse contexto, tá bom? Exemplo, o chefe da nação sentiu-se ameaçado, beleza? Se eu pusesse um exemplo somente com esse termo da, deixa eu voltar aqui, esse termo da isolado, não teria função, pessoal, nem sintática nem semântica. Mas esse da, esse vocábulo da, DA, ele tem valor
aqui tanto semântico quanto sintático nessa frase, tá? O chefe da nação, beleza? O chefe da nação sentiu-se ameaçado. Quando a gente fala chefe, é chefe de algo ou de alguma coisa. E é por isso que a gente precisa desse termo preposicional, fazendo a ligação entre o termo chefe e o seu valor, tá certo? Então, chefe de quê? Da nação, beleza? Vamos lá. As preposições, pessoal, como a maioria das classes de palavras, elas têm classificações, tá? Elas podem ser essenciais ou acidentais, tá bom? Mas por que essenciais, professor? E por que acidentais? Por que elas têm essas definições, subdefinições? Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, quais são elas, tá? E explicar por que elas são chamadas de essenciais e acidentais. Então, as essenciais são o a, né? E esse a eu venho falando também nas outras classes de palavras, quando a gente viu no pronome, a gente viu no pronome oblíquo, né? E no pronome demonstrativo, tá bom? Viu no artigo com a professora Perla, ela mostrou o o, a, o os, o as, lembra? Também o a é preposição, e é por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? O a exerce 4 funções morfológicas. A, ante, o até, após, com, contra, de, desde, de e desde, né? Na verdade, deveria ter uma vírgula ali. Em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Todos esses termozinhos aqui, eles são preposições. E as acidentais? Afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto. Tá? Aqui são alguns exemplos de essenciais acidentais para vocês, daquelas que são mais comuns usuais na língua, tá? Daquelas que a gente utiliza mais. Por que elas são essenciais acidentais? Pessoal, essencial pelo seguinte: essas preposições chamadas de essenciais, elas naturalmente já nasceram preposições. Elas já são preposição, tá certo? Essencialmente. Por isso são chamadas de essenciais. Elas são preposições porque elas são preposições. Elas não dependem de relações contextuais. A gente fala muito na língua portuguesa que muito depende do contexto, mas nesse caso não. Essas preposições, elas já são, né, preposições. Elas nasceram preposições, são oriundas delas mesmas, tá? E aqui, por que acidentais? Já é o contrário, né? Acidentais vem de acidente, elas sofreram um acidente no percurso. E aqui existe uma relação contextual. Como assim, professor? Pessoal, inicialmente, né, originariamente, essas palavrinhas aqui não eram ou não são preposições. Elas são outras classes de palavras. Por exemplo, esse durante aqui é advérbio de tempo. Esse consoante aqui, ele é conjunção adverbial. Mas, dependendo do contexto, se estiver fazendo uma ligação entre palavras, podem ser preposições, tá? Então, aí aqui que é a paradinha do sucesso. Tu tem que tomar muito cuidado, meu brother, de não fazer uma subclassificação errada, tá? Essenciais porque já nasceram preposições. Acidentais porque, dependendo do contexto, essas palavrinhas podem ser preposições, beleza? Aí, pelo amor de Deus, cara, tira foto, anota no teu caderno, anota na tua agenda, anota no teu coração. Mas não esquece que essas palavrinhas aqui são preposições, porque elas vão aparecer na tua vida. Meu Deus do céu, eu fico até... Isso aqui vai perturbar tanto a tua vida e o teu juízo, que tu não tem nem noção. Vamos lá. Em contexto de escrita, em contexto de fala, na resolução de questões desses conteúdos, principalmente sintáticos. Presta bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando eu e a professora Perla estivermos aqui à frente falando de adjunta de nominal, complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva, entre outros termos sintáticos aí, e a gente falar, é porque existe preposição, aí se tu não lembrar do que é preposição, meu amigo, você sabe onde é que fica o cemitério. Pode se enterrar, tá? Porque a gente está mostrando aqui para você quais são as preposições e para que elas servem. Esse conceito aqui eu não apresento porque faz parte do nosso estudo, mas ele nem é tão importante, classificação de essencial e acidental, tá bom? Acidental, na verdade, até mais, né? Porque dependendo do contexto pode ser outra classe. Mas mais importante do que essa subclassificação é saber identificá-las, tá? E principalmente as essenciais, tá bom? Então não vacila, meu brother, porque isso aqui vai aparecer muito na sintaxe, a preposição. E se tu não souber, não lembrar do que é preposição, é meio caminho perdido, tá bom? Vamos lá. Locuções prepositivas. Tais quais, pessoal, os outros tipos de locuções, né?
são as formações vocabulares formadas a partir do acréscimo, né, de termos da própria gramática. Normalmente, né, vou mostrar aqui para vocês, é a união da preposição com o substantivo, tá bom? Só que o que define uma locução adverbial, uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva? É a relação semântica, o conceito. Uma locução adverbial vai ter função circunstancial, uma locução conjuntiva vai ter função relacional entre orações. E a locução prepositiva? Uma relação relacional, né? Acho que é meio que... Acho que eu estou usando aqui de uma figura de linguagem. Qual perlinha que eu posso... Um pleonasmo, mas tem outro nome. Uma redundância, exatamente. Uma redundância aqui, né? Quando eu falo de uma relação relacional, né? Mas preste atenção. Esse tipo de locução prepositiva aqui só vai ter a função exclusiva se for entre palavras, tá? Não entre orações, porque a locução conjuntiva é que vai ser entre orações. A locução prepositiva vai ser entre palavras, tá bom? Professor, e se eu encontrar um tipo de relação entre orações? Locução conjuntiva. E entre palavras vai ser locução prepositiva, tá? As locuções prepositivas, elas têm a mesma função morfológica e sintática da própria preposição, tá? Morfológica, de fazer a relação entre palavras. E função sintática, vai depender do termo sintático que a gente vai trabalhando. Isso aí são conteúdos mais à frente que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo aqui, lutou contra mim, tá? Lutou contra mim. A palavra contra aqui está exercendo função de locução prepositiva, tá? Confiava a mim. Nesse termo aqui eu tenho outra relação de preposição, no termo a mim, tá certo? Entre o a preposição e o pronome oblíquo mim, tá certo? Todos comeram, salvo tu. Esse salvo tu aqui, pessoal, tem a relação prepositiva também, tá? Uma relação de exceção. Eu poderia dizer assim, ó, todos comeram, menos você. Todos comeram, exceto tu, tá certo? Então pense nisso, a locução prepositiva ela vai ter uma função de relação, só que sempre vai ser formado por dois ou mais termos, tá? Normalmente uma preposição e um substantivo, tá? Mas aqui a gente pode ver também que a gente pode usar também os pronomes, beleza? As preposições, pessoal, elas têm relações semânticas, tá? Elas têm relações semânticas. Mas como eu disse no início da aula, essas relações semânticas só vão acontecer se elas tiverem contextos frasais, tá? Isoladamente, as preposições não têm função semântica e não têm função sintática, tá? Mas numa frase, a mesma preposição pode ter diversos sentidos, diversas semânticas, tá? Diversos significados. Eu trouxe aqui alguns para vocês, tá? As preposições podem exprimir vários sentidos, como modo, tá certo? Comer um bife a cavalo, tá? Esse bife a cavalo é o modo. Preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Em 1 bilhão está dando sentido de preço. Aí toma cuidado com esse em, por quê? Porque esse em pode indicar também tempo, pode indicar também lugar, tá certo? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado no contexto das preposições nas frases. Atirou-se sobre o herói. Aqui tem a função semântica de direção, mas esse sobre aqui pode ter relação de estar acima ou de estar falando de algo, no caso sobre algo, tá certo? Tem relação de companhia. Foram viajar com os amigos. Com os amigos está dando sentido de companhia. De instrumento. Martelava com o ferro. Observa que a mesma preposição agora está exercendo outra função, pessoal. Na 4 era de companhia, na 5 é de instrumento. Martelava com o ferro. E eu poderia também dizer o seguinte, eu poderia usar uma preposição que indica instrumento que não fosse, por exemplo, com. Se eu dissesse assim, o bandido foi morto a bala, também seria instrumento, né? Instrumento. Ou mesmo sentido de modo, dependendo do contexto, tá? Então tem que tomar cuidado com esse sentido dentro do contexto. Procedência. Vim de Paris. Vim de Paris está indicando procedência, de onde a pessoa veio. Indica sobre assunto. Esse sobre aqui eu utilizei no número 3, né, que indicava direção. E agora aqui já é sobre assunto. Falou sobre linguística. Linguística aplicada. Indica tempo, pessoal. Por 10 anos vivi em Londres. Por 10 anos, esse por 10 anos vai indicar uma relação de tempo.
Mas o por também pode indicar caminho, pode indicar finalidade. E esse em aqui que a gente trabalhou agora, que indicava preço, ele aqui está indicando lugar, né? Eu não estou mostrando o lugar aqui que vai ser o próximo, mas aqui indica lugar. Vivi em Londres. Está dando uma relação de lugar. Cantava pelos bares da vida. Pelos bares da vida indica lugar. Outra preposição que indica lugar, além do em, que também já indicou, como vocês viram aqui, preço. Posição inferior. O livro estava sobre a carteira. Posição superior. O livro estava sobre a carteira. E esse sobre também aqui já apareceu, vocês viram, tá? Existem outras relações semânticas da preposição. O que precisa ter cuidado? Nós, né, como leitores natos, a gente tem que saber identificar a semântica, tá certo? Porque isso aqui não é uma aula que se aprende, se decora, não. A gente tem que saber identificar qual o sentido, qual a semântica, qual o significado que essas preposições, dependendo do contexto, dependendo da frase, você aluno, tem que saber. Inclusive já caiu questão no IFMA, tá? Questões anteriores, de anos anteriores, perguntou sobre o sentido das preposições em determinadas orações lá, nas questõezinhas, tá? Ou seja, questão muito fácil, né? Basta a gente identificar certinho sobre o que está falando, qual é o sentido dessas preposições, tá? Para que servem as preposições, pessoal? Além de fazer essa ligação entre palavras e orações, elas são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelece a coesão textual. E aqui eu estou falando para você aí que, por exemplo, vai fazer redação do Enem, uma redação aí de outros vestibulares, de concurso, de seletivos de emprego. Semana passada eu fui convocado para fazer uma entrevista, e nessa entrevista, além de questões de gramática, que são coisas que a gente está trabalhando aqui, eu e a professora Perla, também fazer um texto. Então, aqui está sendo bem claro, né? Ó, estabelece coesão textual, ou seja, na produção textual as preposições elas exercem função crucial. E você que vai fazer o Enem, agora acho que em janeiro a prova, não sei, janeiro, fevereiro, não sei mais de nada na vida nessa pandemia. A UEMA é em fevereiro. O que acontece? A competência número 4 do Enem diz o seguinte: o candidato ele tem que usar recursos coesivos. Que recursos coesivos são esses, professor? Além de todos, a preposição. Não é só usar não, meu amigo Ítalo. É saber diversificar. Ele tem que usar, diversificar e fazer bom uso. Porque às vezes os alunos, os candidatos, eles usam preposições que não estão adequadas a semântica que a gente acabou de trabalhar aqui, tá? Então, essa relação de coesão, de coerência, né, que elas estão interligadas na UEMA, é a competência 1 e 2, inclusive, elas estão ligadas também por causa das preposições e daí a sua importância, tá? Beleza? Aqui é só mostrando para vocês aqui especificamente como nós iremos mais à frente trabalhar as preposições de maneira sintática, tá certo? A gente sempre vai trabalhar essas preposições num contexto da relação de regência e na relação de concordância, tá? De relação de concordância. E também na sintaxe estrutural, que vocês vão identificar isso, né, no estudo do sujeito, do predicado, dos complementos verbais e da predicação verbal, tá bom? Algumas dicas importantes para a gente finalizar a aula, tá? Esse a ele pode funcionar como preposição, pronome pessoal, oblíquo e artigo. Além disso, ele também pode ser pronome demonstrativo, tá? Caso o a seja um artigo, ele virá precedido a um substantivo. Você aprendeu isso com a professora Perla Alves Silva, uma das maiores professoras de língua portuguesa do Maranhão, quiçá do Norte e Nordeste, tá beleza? Ela ensinou muito bem. O artigo sempre, ela disse na aula dela, eu assisti, sempre está precedido a um substantivo. Então, meu amiguinho, se tu já sabe que é um substantivo, e se tiver um a lá do ladinho, tu sabe que esse a é artigo, tá bom? A médica não quis nos atender. Tu já sabe que médica é substantivo e tem um a do lado, no caso precedendo esse substantivo, tu sabe que esse a vai ser artigo e não vai ser preposição, tá bom? Quando é preposição, além de ser invariável, pessoal, ele vai fazer a ligação de termos. Então, quando o a é preposição? Quando o conceito de preposição for aplicado. Ligar palavras, tá? Palavras ou orações. Cheguei à sua casa ontem pela manhã. Olha aqui, pessoal. Quem chega a algum lugar ou de algum lugar. Nesse caso aqui, eu preciso de um complemento. Se eu preciso de um complemento, eu vou ter um termo que vai fazer essa ligação.
Aí sim vai ser preposição, tá? Quando é que eu vou aprender isso bacana? Quando a gente estudar predicação verbal, tá? Predicação verbal vai ficar com a professora Perla Alves, porque ela é uma das especialistas desse Brasil de predicação verbal, da sintaxe do verbo. Beleza? Se for pronome pessoal oblíquo, é muito fácil, gente. Sempre estará ao lado de um verbo, tá? Antes ou depois, e às vezes no meio também, tá bom? Às vezes no meio também. Então, essas diquinhas são bem específicas, bem tranquilas, tá bom? Pra gente saber diferenciar um artigo, uma preposição e um pronome, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente precisa saber especificamente dessa aula de preposição? O conceito, quais são elas, tá certo? O uso e o conceito também de locução prepositiva, a diferenciação entre preposição acidental e preposição essencial e quais são essas preposições em relação ao uso, tá? Para diferenciar do artigo e do pronome oblíquo, beleza? Sobre o uso do para e do pra, pessoal. Né? Muita gente usa pra, muita gente usa para. Eu mesmo, como professor, uso os dois, dependendo do contexto. E às vezes eu nem policio para fazer esse uso do para e do pra. Né? Na linguagem formal, a preposição para reduz-se frequentemente à forma pra. Tá certo? Então preste atenção. Quando eu estou falando aqui de linguagem informal, é uma linguagem que não é, atenção, ela não é prescrita e, abre aspas, não é aceita pela gramática normativa, tá? Professor, é errado usar o pra? Não, não é errado, tá? Você fala como você quiser. Só que, usualmente, na forma da gramática normativa, esse pra ele não é aceito, tá bom? Na fala, no dia a dia, a gente não se policia, pessoal, tá? O correto mesmo é o para, tá? É o para, o correto. Só que de forma informal, usual, no dia a dia, coloquial, a gente usa o pra, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então se alguém perguntar qual é o correto, para ou pra, tu diz assim, ó, o correto é os dois. Só que a gramática normativa só usa o para, tá? Mas eu falo do jeito que eu quiser. O importante é a comunicação. Beleza? Tranquilo? Uma diferenciaçãozinha aqui pra vocês de locução prepositiva e locução adverbial, tá? A gente ainda não trabalhou o advérbio, né? A aula de advérbio é uma aula próxima. Faltam 2 classes aí pra gente encerrar. Na verdade 3, né? Advérbio, verbo e conjunção. Mas eu vou fazer só um adiantamento aqui desse conteúdozinho, porque lá em advérbio eu não vou trabalhar, tá? As locuções, como eu já falei pra vocês, são a união de palavras que tem sentido de apenas uma para fazer relações, tá? E eu mostrei para vocês e falei no início que o advérbio vai ter função circunstancial. E a preposição de relação, vai fazer relação entre palavras, tá? A diferença entre a locução prepositiva e a adverbial é que na primeira, o último vocábulo, atenção, anota aí pelo amor de Deus, ele é sempre uma preposição, tá? Então vai ser palavrinha, substantivo mais preposição, né? E na segunda nunca é preposição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Venho de longe, né? Venho de longe. Por que eu tenho uma locução adverbial? Esse conceito já responde, vou explicar para vocês. Estava longe de ti. Por que é uma locução prepositiva? Atenção. Venho de longe. Estava longe de ti. Preste atenção ao conceito que você consegue responder e identificar se nós tivermos alguma frase, alguma questão. A diferença entre a locução prepositiva e a adverbial é que na primeira, atenção, na primeira, o último vocábulo é sempre uma preposição. E na segunda, nunca é preposição. Então o que acontece? Venho de longe. Pessoal, eu tenho preposição mais substantivo. Eu não tenho preposição de novo. Tá certo? Estava longe de ti. É o inverso, tá certo? No advérbio vai acontecer preposição mais substantivo. E na prepositiva é substantivo mais preposição. Essa é a diferença, tá? O próprio conceito já responde. De longe, longe de. De longe, adverbial. Longe de, prepositiva. Isso vai acontecer com todos os outros, tá? E por que isso é importante? Porque existem 3 tipos de locuções que elas se confundem bastante, tá? Locução prepositiva, locução adverbial e a locução conjuntiva que a gente vai ver na aula de conjunção, tá? Visitem o site no YouTube, revisem a aula,
Façam as questões que são propostas pelos professores aí de vocês, nas escolas. Lá no Macau está eu, a professora Perla, a professora Janete, tá bom? Façam essas questões, devolvam elas respondidas, tá? Pra gente adiantar nosso trabalho, porque a gente não sabe quando as aulas de fato, de forma regular, vão voltar, tá? Um abraço e até breve.